Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Conforme prometido, estou voltando com mais vídeos. Dessa vez eu estou tentando ser um pouco mais rápido. Vamos ver se eu consigo postar pelo menos um vídeo por semana. Tenho várias ideias, pessoal, várias já documentadas. Então o que me falta mesmo é tempo. Vai chegando o final do ano, sobra um pouquinho de tempo, então eu vou aproveitar esse momento, tentar gravar o máximo de vídeos possíveis e eu vou postando semanalmente isso para vocês. Hoje é um dia legal, um dia importante, porque eu vou começar uma nova série. E o nome dessa série vai ser Confiança Zero. Então a gente vai focar em aspectos de segurança dentro de redes. Da onde surgiu essa ideia, pessoal? Falando com clientes. Por quê? Hoje, basicamente, então eu faço toda a parte de arquitetura e design e um outro time de um canal, de um parceiro, faz a parte de implantação. E aí podem ser diferentes pessoas. E o que eu acabo percebendo é que em 70% dos casos, ou até mais, quase nunca as pessoas ou esse time de pós implementa as funcionalidades de segurança que já estão embarcadas nos equipamentos. Então o que acaba acontecendo? Às vezes, finaliza a implantação, o cliente me chama para dar uma analisada, ver o que eu acho, se foram seguidas as boas práticas, se o que a gente pensou na fase de arquitetura foi implementada. E muitas vezes surge a dúvida do cliente: pô, legal, tudo funcionando, e a parte de segurança? Como que eu posso seguir com microsegmentação agora? O que eu tenho que comprar? Como que eu aplico isso? E a minha resposta, pessoal, é a seguinte: você já tem as funcionalidades disponíveis. Basta a gente implementar isso. E o que eu quero fazer aqui com essa série é talvez encurtar um pouco essa distância entre o que a gente pensa em pré-vendas para o que é implementado em pós-vendas. Então eu quero aqui ajudar os dois times, tanto o time de pré-vendas a fazer um design focado em segurança, quanto o time de pós-vendas a fazer uma implantação com foco também em conceitos de segurança. E hoje, basicamente, eu vou começar com um vídeo com foco em teoria. Bom, então vamos lá. O que eu vou fazer hoje, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui. E a ideia é o seguinte: como todo mundo me conhece aí, quem me acompanha sabe que eu sempre começo os vídeos com conceito. E aqui não vai ser diferente. Eu acho que é extremamente importante a gente entrar em alguns detalhes de conceito. Vamos fazer isso hoje, é a parte chata, entre aspas, mas totalmente necessária. E nos próximos vídeos a gente já começa a pôr a mão na massa. Essa vai ser uma série, pessoal, mesclada. Vai ter foco em pré-vendas e pós-vendas. Provavelmente os primeiros vídeos vão ser mais focados em teoria e depois em arquitetura e design. E em seguida eu começo a publicar os vídeos de pós em como a gente aplica esses conceitos que foram desenhados. Essa vai ser a lógica. Então beleza, vamos lá. O que eu tenho para compartilhar com vocês aqui hoje são coisas rápidas e importantes. Primeiro ponto, vamos falar um pouco de Zero Trust principalmente. E assim, qual que é a vantagem de nós aqui, o pessoal de redes, conhecer alguns conceitos específicos de segurança? Pessoal, o que eu costumo compartilhar com meus amigos aqui, a galera que trabalha com redes, que eu conheço. Nos últimos anos, se vocês observarem, as principais empresas de redes, fabricantes, estão se aventurando, embarcando nesse mundo de segurança. No final do dia, pessoal, vender switch, vender AP, etc., é commodity. Várias empresas fazem isso hoje. Então, os principais fabricantes já observaram esse ponto e começaram a migrar um pouco para a questão de segurança. Até porque é onde a gente tem mais budget, é onde tem dinheiro, é onde uma empresa normalmente investe mais. Então faz total sentido. No final do dia, o que eu costumo dizer aqui é que a empresa está se transformando numa empresa de redes para uma empresa de segurança de redes. Então esses assuntos focados em segurança serão comum. Para nós, a gente tem que estar habituado a falar hoje com um cara de redes e com um cara de segurança. E cada vez mais isso faz parte do meu dia. É comum eu fazer uma reunião com um time de arquitetura de redes, abordar temas de segurança, e aí um cara fala: pô,
legal que você falou tal coisa, mas talvez seja mais interessante você discutir isso com o time de segurança. E aí a gente acaba entrando nesses detalhes também. Então, a minha dica para vocês é: comece a se atentar com esses pontos de segurança, vão estudando aos poucos. Os próprios fabricantes estão introduzindo certificações de segurança de redes, então vão pegando a manha. Vai ser um processo natural para nós, porque a base de redes, que é o mais importante, todos aqui têm. Bom, vamos lá. Eu incluí esse tópico aqui do termo Zero Trust, como ele surgiu, porque infelizmente parte do mercado acaba utilizando isso de forma errada, na minha opinião. Por quê? Muitos fabricantes, empresas, acabam vendendo o Zero Trust como um produto. Isso não é um produto, é um conceito. E a gente vai entender alguns detalhes importantes desse conceito. Então, pessoal, evitem de vender o Zero Trust como um produto. Utilizem esse termo como uma ferramenta para vocês avançarem em questões de arquitetura, em adoção de boas práticas de segurança e etc. E falando um pouco sobre o surgimento, isso aqui tem um debate muito grande dentro da comunidade de segurança em si, mas eu encontrei dois momentos importantes. Um foi em 94, vou confirmar aqui nas minhas anotações, mas foi isso. Em 94, um cara chamado Stephen Marsh, ele introduziu esse termo Zero Trust pela primeira vez, mas onde isso realmente pegou, pessoal, foi em 2010. Então, em 2010, uma pessoa chamada John Kindervart, não sei se eu estou pronunciando corretamente, ele era um analista da Forrester e talvez ele foi o primeiro a publicar algo mais detalhado sobre conceitos de Zero Trust, etc. E a partir desse ponto, explodiu. Então, e hoje, 2024, a gente continua aprimorando mais esses conceitos de Zero Trust e falando cada vez mais sobre com diferentes times. Então, beleza. Agora, pessoal, o que a gente vai começar a discutir? Alguns pontos específicos de adoção. Então, dentro desse mundo de segurança, vocês vão perceber que existem diferentes agências que publicam diferentes documentações, desde guidelines, frameworks, standards. Então é a mesma coisa no nosso mundo de redes. Nosso mundo tem o I3E, por exemplo, que faz os standards de Wi-Fi, de N protocolos. Então, aqui também eu tenho algo parecido. E dentro desse mundo, tem uma agência muito conhecida que é a NIST. E a NIST, ela é uma agência americana e ela acaba fazendo várias publicações importantes sobre a adoção de algumas arquiteturas, alguns frameworks, etc. Por que eu escolhi NIST, pessoal? Porque talvez as documentações da NIST são as documentações, entre aspas, mais fáceis de entender e de adotar. Mas isso vai depender muito do seu cliente, da sua empresa. Por exemplo, se é uma empresa que precisa atender alguma regulamentação, algum standard, provavelmente a NIST não vai ser o caminho. A empresa vai para ISO. Então, muitas vezes a empresa precisa adotar o ISO 27001, que é um ISO focado em alguns conceitos de segurança. Então, ele vai ter que seguir esse framework, esse guideline da ISO para adoção desse conceito, para obtenção da certificação. Então, tem que ter um cuidado, porque nem sempre a NIST é o melhor caminho. Dentro da NIST existem centenas de documentações, pessoal. O que a gente vai adotar aqui hoje são basicamente duas. A SP 800-207 e o Framework de Cybersecurity, que é o CSF. Existe uma variável dessa documentação 800-207 com o final A, que é uma documentação focada em Zero Trust para ambientes em cloud. Não vou adotar isso aqui hoje. Bom, beleza. Vamos falar um pouco então do SP 800-207. Eu, de novo, vou deixar o link aqui dessas duas documentações para quem tiver interesse em se aprofundar. Mas o que seria o SP então? O SP é um Special Publication. Normalmente essas publicações da NIST, pessoal, são guidelines. Nem sempre, mas em boa parte dos casos são guidelines.
E eu fiz um resumo do documento para vocês. Nesse primeiro momento, o que é importante compartilhar? 2 pontos. O primeiro é que esse documento ele introduz o conceito da arquitetura de Zero Trust. E aqui tem uma frase famosa que é o Never Trust, Always Verify. Então, dentro do conceito de Zero Trust, o que vocês precisam chavear a mente de vocês quando for construir uma rede com esse conceito é que nada é confiável. Tudo tem que ser verificado. Então, se vai entrar um dispositivo, se vai entrar uma pessoa, tudo precisa passar por uma verificação. E observem que essa documentação ela não está focada em redes, tá, pessoal? É um conceito macro que pode ser aplicado em diferentes aspectos de uma organização. No nosso caso, a gente vai focar em redes. Outras coisas que são importantes que foram introduzidas na documentação sobre conceito. Tem o conceito de privilégio mínimo. Isso é extremamente importante, que é o quê? Eu entregar para aquele usuário, para aquela coisa, para aquele dispositivo, acesso somente aos recursos que ele precisa e bloquear o resto. Isso basicamente é o que a gente chama de microsegmentação hoje no mercado. Então esses 2 conceitos surgiram da arquitetura de Zero Trust. E para encerrar sobre essa documentação, o que é importante que vocês saibam também é o conceito de PDP e o PIP. Basicamente, isso aqui são elementos dentro da arquitetura. Vou trazer exemplos focados no nosso mundo de redes. Então, o PDP, o Policy Decision Point, o que ele pode ser? Ele pode ser, por exemplo, um NAC. Então, pensem que o NAC ele vai basicamente fazer uma validação com base em N fatores, credenciais, certificado, grupo do AD, profiling de dispositivo, etc. E a partir daí, ele toma a decisão se esse dispositivo vai acessar a rede ou não e quais acessos esse dispositivo possui. E o PEP, o Policy Enforcement Point, ele basicamente é o elemento que faz o enforcement dessa decisão. Então, no âmbito de redes, poderia, no nosso caso, ser o AP. O AP ele tem um stateful firewall e ele pode ser o ponto de enforcement. Poderia ser o switch, poderia ser um firewall. O firewall pode ser o gateway da rede, ele pode ser o ponto de enforcement. Então, esses 2 elementos são importantes dentro dessa documentação. É uma documentação, pessoal, de várias páginas. Fiquem à vontade para ler, mas tentem pelo menos memorizar esses pontos que eu compartilhei. Para encerrar, pessoal, e a gente partir para o próximo vídeo, já entrando em detalhes de design, arquitetura, etc., com foco nos produtos da HP Aruba, eu quero comentar rapidinho sobre o Cybersecurity Framework. Esse sim vale a pena vocês acessarem o link que eu deixei aqui nos comentários. É uma página, 2 páginas, com desenhos e ilustrações que exemplificam cada um desses pilares. Então esse framework ele é mais direto. Aqui ele aborda basicamente Cybersecurity e ele explica como que eu posso implementar já esses 5 pilares dentro do âmbito de Cybersecurity. Basicamente eles estão divididos em identificação, proteção, detecção, resposta e recover, recuperação. Exemplos rápidos. Identificação. Poderia ser um profiling que a gente faz hoje em redes. Como que a gente classifica um determinado dispositivo? Como que a gente consegue, por exemplo, de forma automática, dizer que com base nessas características, esse é um equipamento de IoT, por exemplo. Então essa parte de identificação está totalmente ligada àquele conceito de Zero Trust, de nunca confie, sempre verifique. Então, identificação. Proteção está ligado ao ponto de enforcement que a gente conversou. Então, a partir do momento que eu identifiquei os dispositivos, como que eu protejo eles? E aí eu posso aplicar aqui N conceitos, incluindo microsegmentação. Detecção. Como que eu consigo, por exemplo, detectar um behavior? Aqui a gente pode incluir um WEBA. Um software de WEBA pode analisar comportamento de coisas, de pessoas dentro de uma rede e com base nessa análise ele consegue detectar uma anomalia, um comportamento estranho.
Então é importante eu ter esse elemento hoje dentro de uma rede e que consiga automatizar isso, nada manual. Beleza, o EBA identificou. Como que eu respondo a essa anomalia? Um exemplo específico, o NAC pode estar integrado ao Firewall. O Firewall identificou que um usuário, um dispositivo, está vulnerável por algum motivo, um ransomware, um vírus. Com base nisso, ele pode mandar um trigger para o NAC, dizendo para isolar esse usuário numa VLAN específica de quarentena, por exemplo. E por último, pessoal, como que eu faço o recover desse usuário ou dispositivo que foi isolado na VLAN de quarentena? Como que eu consigo tratar ele, voltar ele para o estado normal e fazer o recover dele para a rede, para a VLAN correta, por exemplo, ou para o container correto, que a gente vai entrar muito nesse detalhe de container, de forma automatizada. Então esses são os pontos adotados nesse framework da NIST de Cybersecurity e que a gente vai usar como base nos próximos vídeos para construir uma rede segura. Pessoal, vou encerrando por aqui para o vídeo não ficar longo, está passando dos 15 minutos agora. Em breve eu começo a postar os vídeos, primeiro de design e depois eu vou focar na parte de pós, de implantação. Muito obrigado a todos, a gente vai se falando. Abraço!